Eu pedi para o GPT-4 uma lista de 20 profissões que ele e outros modelos de inteligência artificial vão estar tomando nos próximos 5 anos. E ele me passou uma tabela com o nome de cada uma dessas profissões, o percentual de vagas que ele acredita que vai estar saindo dessas profissões e também as características de cada profissional em relação a essas profissões que vão estar sendo substituídos. E depois disso eu pedi o contrário, eu pedi uma lista então de vagas que ele acredita que vão estar sendo abertas, profissões que são promissoras no sentido de mais vagas que vão ser abertas por conta dessas tecnologias, e ele também me passou uma lista. E depois nós discutimos os motivos pelos quais ele acredita que isso vai acontecer. E tudo isso eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Então se tu gostou desse tópico, já deixa o teu like e vamos começar. Para quem não sabe, o GPT-4 é a 4ª versão do modelo de inteligência artificial mais avançado para processamento de texto. A versão 3, GPT-3, tinha sido lançada em 2020, na época já foi uma sensação por conta da sua qualidade. Aí 2 anos depois, em 2022, eles lançaram uma atualização chamando de versão 3.5, né, GPT 3.5, e junto lançaram a ferramenta ChatGPT, que se tornou viral, em poucos dias já alcançou milhões de usuários. Inclusive a gente já tem um vídeo aqui falando sobre o modelo GPT-3 e o ChatGPT, explicando como esse modelo é treinado, como ele é criado, para quem quiser ver com calma depois. E agora, nessa semana, nem deu tempo da gente digerir ainda todas as características e potenciais dessa ferramenta, e eles já lançaram a 4ª versão, o modelo GPT-4, que também está funcionando por trás do ChatGPT. Então agora quem assina o plano Plus da OpenAI, dessa empresa que está lançando esses modelos, já tem acesso ao ChatGPT, aquela mesma ferramenta de chat, mas com a versão do modelo mais avançado. Então o que mudou agora nessa versão? Quão melhor está essa versão? Para saber disso, a empresa OpenAI fez alguns testes, porque se a gente só chega e faz algumas perguntas básicas para ambos os modelos, na versão 3.5 e na versão 4, não dá para ver tanta diferença de um para outro. A grande diferença começa a aparecer quando a gente introduz tarefas mais complexas, que exigem mais raciocínio, mais pensamento abstrato. Aí a gente pode ver como o modelo da versão 4 é bastante superior ao modelo da versão 3. Então, o benchmark que foi usado pela empresa da OpenAI foi o seguinte: eles passaram várias provas e exames que são aplicados com humanos em ambos os modelos, na versão 3.5 e na versão mais atual, 4, e viram como foi a performance desses modelos, mediram o score. E esses testes e exames, para vocês terem ideia, são aplicações feitas nos mais diversos campos, como provas para advogados, exames de cálculo, de matemática, física, química, biologia, testes para admissão em faculdades, provas de nivelamento de habilidades. E o que foi impressionante é que em praticamente todos esses testes a versão 4 foi bastante superior. Em muitos casos, a versão 3.5, o ChatGPT 3.5, ficava até o percentil 10, ou seja, até os 10 piores ali, ficava entre os 10 piores alunos candidatos que costumam fazer essas provas. Enquanto o GPT versão 4 ficou no percentil 90, ou seja, entre os 10 melhores candidatos. Então dá para ver um grande aumento que se teve com essa nova atualização. Em alguns testes chama atenção, por exemplo, um teste feito de cálculo para nivelamento, que separa estudantes mais avançados de cálculo, é um teste bastante difícil. A versão 3.5 tinha ido mal, tinha ficado entre o percentil 0 e 7, enquanto agora a versão 4 já ficou ali numa posição mais mediana, entre o percentil 43 e 59. Então isso mostra o quão avançado está essa ferramenta e quão impressionante é que um mesmo modelo de texto é capaz de responder questões num nível de especialista em praticamente todos os campos de conhecimento. É o mesmo modelo que consegue falar, explicar, raciocinar sobre os mais diferentes campos de conhecimento que a humanidade já desenvolveu até hoje. E não para por aí, essa versão do GPT-4 ainda vai ter a capacidade de interpretar imagens, não apenas texto, diferentemente da versão anterior que apenas lidava com texto. Então na versão 4 a gente vai poder inserir uma imagem e ele vai descrever os aspectos dessa imagem. Isso já foi mostrado pela empresa em uma live para a gente ter uma ideia da capacidade. É impressionante como ele consegue ter uma interpretação visual sobre o que está acontecendo, de não apenas escrever objetos, mas de interpretar o que está acontecendo, compreender memes, que são coisas que talvez há poucos anos atrás a maior parte das pessoas acharia que seria impossível uma inteligência artificial fazer. Então agora a gente está entrando nessa era dos modelos multimodais, ou seja, modelos que não trabalham apenas com uma modalidade, como somente texto,
mas também que atuam em outras esferas. O mesmo modelo consegue lidar com texto, com imagens. O próximo passo óbvio provavelmente vai ser lidar com áudio também, com vídeos. Então daqui a pouco é o mesmo modelo que vai estar recebendo entradas e entregando saídas em todos os formatos de mídia, vai estar entendendo, compreendendo esses formatos, criando conteúdo em todos esses formatos. E é evidente que isso traz muitas preocupações. É por isso que eu fiz essa pergunta capciosa, né, para o modelo do ChatGPT na versão 4. E a pergunta foi exatamente essa. Eu disse, nomeie 20 profissões que modelos multimodais como o GPT-4 podem substituir no futuro próximo. Faça também uma previsão do percentual de vagas que serão desocupadas em cada profissão, pensando em um horizonte de 5 anos. Informe resumidamente as principais características da profissão que permitiram que os modelos de IA tomassem seu papel. Mostre tudo isso em uma tabela com as seguintes colunas: profissão, percentual de vagas e características. E foi então que o modelo entregou essa resposta com essa tabela. Ele citou, por exemplo, atendente de telemarketing. 75% das vagas ele acredita que podem ser substituídas nos próximos 5 anos. É um número assustador, né? E ele disse que as características principais dos profissionais que vão ser substituídos são aqueles que fazem tarefas repetitivas, conversação e resolução de problemas simples, né? Nesse caso, do atendente e serviço de telemarketing. Tradutor também, ele disse que vai ter uma queda de 60% nas vagas, em especial para o trabalho de tradução de idiomas, análise contextual e ajuste de diferentes estilos de escrita. A profissão de jornalista, ele prevê que vai ter uma queda de 40% das vagas, principalmente nas funções de pesquisa, redação, edição e criação de conteúdo. E aí ele segue a lista com várias outras profissões, como assistente administrativo, operador de chat, operador de caixa, analista de crédito, escritor de conteúdo, analista financeiro, agente de viagens, bibliotecário, redator publicitário, secretário, suporte técnico, contador, revisor de texto, pesquisador de mercado, planejador de eventos, assistente pessoal e até mesmo recrutador. Ali é claro que o modelo fala só a ressalva, que isso é apenas uma previsão, que não necessariamente isso vai acontecer. Depois eu fiz para ele a pergunta contrária: quais profissões que ele acredita que vão ser criadas por conta dessas tecnologias? A pergunta foi exatamente essa. Agora crie um gráfico parecido, seguindo a mesma lógica, mas em vez de mencionar vagas que serão substituídas, fale sobre profissões que terão um aumento no número de vagas. Mantenha as mesmas colunas, onde na coluna características você vai mencionar as características que esses profissionais deverão ter para assumir tais vagas. Então ele deu uma tabela com algumas profissões, como engenheiro de machine learning, cientista de dados, especialista em segurança cibernética, desenvolvedor de IA, designer de UX, gerente de projetos de IA, outras profissões ali relacionadas à IA e no final ainda consultor de transformação digital. Então aqui ficou claro que o GPT-4, esse modelo, acredita que a tendência para o futuro é que novas vagas surjam justamente nesse campo da inteligência artificial, pessoas que entendem sobre esse assunto. Se por acaso tu tem interesse nessa área, mas não sabe nem por onde começar, não sabe nada de programação, o melhor lugar para começar é clicando no primeiro link na descrição aqui desse vídeo. Nós temos cursos gratuitos, cursos pagos, que envolvem toda essa parte, desde o início da programação até depois dominar esses modelos de inteligência artificial para compreender o que está acontecendo por baixo dos panos, saber como trabalhar com eles, não apenas com a interface lá como todo mundo está usando, de apenas usar e receber respostas do modelo, mas treinando os próprios modelos. Então, se tu quer entender mais sobre isso, não deixe de clicar aqui nesse link que eu vou deixar. Em relação ali ao modelo do GPT-4, eu fiz uma pergunta daí sobre essa questão dessas vagas novas que vão ser criadas, porque eu perguntei assim: mas a capacidade desses modelos de IA não poderia também substituir profissionais nas áreas relacionadas a machine learning e programação? Qual o seu argumento para prever que as profissões acima terão um aumento e não uma diminuição no número de vagas? E daí ele respondeu assim: é verdade que os modelos de IA como o GPT-4 podem eventualmente executar tarefas relacionadas a machine learning e programação. No entanto, ainda há várias razões pelas quais acredito que as profissões listadas acima verão um aumento e não uma diminuição no número de vagas. Então ele parece estar confiante em relação a isso, né? E daí ele citou ali algumas razões, como por exemplo a complexidade crescente. Como os modelos vão ficando mais complexos, isso vai exigir mais especialistas em áreas como machine learning, segurança, ética, para garantir que eles estão sendo utilizados de forma responsável. Ele também fala sobre a necessidade de supervisão humana, já que esses modelos não são perfeitos, é necessário que especialistas estejam supervisionando seus resultados. O terceiro ponto ele cita o crescimento do mercado de IA, que ele fala sobre as empresas
porque ele prevê que mais e mais empresas que antes não adotavam nenhuma prática de inteligência artificial agora vão começar a adotar, e isso no caso pode demandar mais profissionais. Aí ele fala sobre adaptação e especialização, porque à medida que a IA evolui, as habilidades e conhecimentos necessários para trabalhar com ela também vão evoluir e mudar, e por isso é preciso ter o profissional sempre mais atualizado junto da empresa. E na área de pesquisa e desenvolvimento, obviamente, quanto mais esse setor se aprimora, mais vai ser a necessidade de especialistas que possam criar, adaptar e aprimorar ou ainda aplicar esses sistemas. Então eu aproveitei esse tópico para perguntar mais uma coisa, perguntei sobre as fraquezas desse modelo, para tentar entender um pouco melhor onde que as pessoas podem atuar pensando na fragilidade dos modelos. Então ele respondeu, embora os modelos avançados como o GPT-4 possam realizar muitas tarefas de forma impressionante, eles ainda têm limitações que exigem intervenção humana. Algumas dessas limitações incluem a compreensão do contexto, o raciocínio abstrato e lógico, criatividade e inovação, empatia e inteligência emocional, adaptação a situações imprevisíveis, responsabilidade ética e habilidades específicas do domínio. Aqui no melhor a explicação que ele deu, dá para entender que alguns setores específicos, como por exemplo o setor comercial, onde os clientes veem uma necessidade, dão muita importância para o contato próximo do ser humano, uma conversa, por exemplo, onde isso é importante para a negociação acontecer, é evidente que essas áreas vai demorar muito mais para a inteligência artificial tomar conta. Afinal, teria que ter uma mudança cultural em relação a esse tipo de vaga. Da mesma forma, outros setores que exigem um raciocínio lógico, um pensamento abstrato, ou ainda uma interconexão de assuntos, uma compreensão sutil, ou ainda a criatividade, no sentido de pensar fora da caixa, não apenas de misturar coisas que já existem, mas de ter um pensamento fora da caixa que ninguém teve nada parecido antes. Esse tipo de áreas, de setores ou de características vai demorar muito mais para a inteligência artificial conseguir chegar lá, porque aqui a gente está falando já de um potencial disruptivo de o limite da capacidade humana. E é claro que se os modelos, o dia que eles chegarem lá, aí é game over. Eu vou deixar a descrição completa dessa conversa que eu tive com o GPT-4 no link aqui também na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser ler com calma tudo ali, inclusive os trechos que eu omiti. Mas agora eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acredito que vai acontecer no futuro próximo. Não apenas tentando prever quais profissões que vão perder ou não o número de vagas, até sobre isso é importante ter uma ressalva, e por mais que algumas profissões possam encolher, não significa que necessariamente elas irão acabar, Então, provavelmente alguns profissionais, os mais capacitados, vão permanecer nas suas profissões, e nesse ponto é importante pensar, refletir até sobre aquelas características que o modelo GPT-4 comentou ali, que ele acha que são mais possíveis de serem substituídas. Pensar assim, se eu sou um profissional de uma profissão hoje que corre o risco de encolher por conta dos modelos de IA, quais características eu desempenho que eventualmente esses modelos não vão conseguir fazer tão bem? Tem algo que eu faço que os modelos não podem fazer, não conseguem? Ou tem algo que eu possa aprender eventualmente que eles ainda não conseguem dominar? São essas perguntas que são importantes para todos os profissionais hoje começarem a se fazer. E claro, quanto mais entendimentos tiver sobre esse assunto e quanto mais tu souber utilizar essas ferramentas para a tua própria produtividade, melhor ainda. Nesse momento eu acredito que a humanidade está passando por um ponto de inflexão. Porque se a gente for olhar para a história da humanidade, desde o advento da ciência, a humanidade vem progredindo no aspecto científico, tecnológico, a uma taxa. Vamos imaginar assim que lá no início, quando começou a ciência, a humanidade começou a dar pequenos passos, progressos ali, cada nova invenção, cada novo aprendizado, entendimento sobre o assunto, a humanidade fica um pouco mais avançada. Então, imagina que cada ano, um pequeno avanço vai acontecendo. Então, a gente pode traçar uma reta, imaginar assim uma reta, fictícia, uma taxa constante de avanço graças à metodologia científica que foi inventada. Aí teve a primeira revolução industrial, a revolução das máquinas, a vapor, a máquina mecânica. Isso fez com que essa taxa de aumento, que era uma reta, ficasse uma reta mais inclinada. Agora a gente tem uma nova reta, com um coeficiente de inclinação ali, o coeficiente angular um pouco maior, porque agora o progresso é mais rápido. As máquinas, o advento mecânico, permite muito mais recursos, muito mais produtividade física. Então, depois com a revolução, por exemplo, a entrada da eletricidade, isso fez com que tivesse um avanço ainda maior e essa reta ficou ainda mais inclinada. Aqui, se a gente for pensar, sempre que a gente vai agrupando retas cada vez mais inclinadas, a gente acaba tendo uma curva exponencial, É daí que deriva o crescimento exponencial tecnológico, mas na realidade esse crescimento exponencial ele acontece principalmente pelos pontos ali de uma disruptura onde a gente passa a ter um progresso cada vez mais rápido. Então, com a chegada da eletricidade, isso permitiu, mais uma vez, uma série de avanços que antes não era possível com apenas a parte mecânica ou a vapor. E logo em seguida foi criados os computadores.
E os computadores, né, fizeram, mais uma vez, a reta ficar mais inclinada ainda, porque agora eu particularmente gosto bastante desse limiar, porque eu acho que com os computadores a gente começou a automatizar não apenas tarefas físicas, mas também tarefas intelectuais, porque antes o que a gente ficava, por exemplo, calculando numa folha e outra pessoa tinha que ficar conferindo cálculos ou ainda condições, se tal coisa acontecer, outra coisa vai acontecer. Esses processos todos, a computação, os computadores trouxeram e permitindo que a gente tivesse mais um avanço muito mais rápido, né, por conta disso, a automatização intelectual e não apenas mecânica ou física, motora, né? Aí, como se não bastasse, a gente teve mais um aumento, cada vez os períodos vão ficando menores, né? Da primeira revolução industrial para a chegada da eletricidade, para a chegada dos computadores, a gente tem um período cada vez menor de tempo, mais rápido essas disrupturas acontecem. A gente teve a chegada da internet, que a internet permitiu que o conhecimento ficasse muito mais distribuído, aquele conhecimento que era concentrado em bibliotecas ou centros acadêmicos, agora é de livre acesso, todo mundo pode ter acesso, independente de tu não ter um contato próximo, né, com uma instituição muito renomada, por exemplo, mesmo assim tu tem acesso a uma quantidade praticamente ilimitada de informação, de conteúdo. Isso democratizou o ensino, né, o aprendizado, o estudo, e também os próprios pesquisadores se beneficiaram com isso, tiveram acesso a muito mais dados, muito mais informação, muito mais coleta de informação também acontece. E agora a gente está passando, eu acredito, por mais um ponto disruptivo, onde a inteligência artificial vai estar criando mais um nível de produtividade, vai estar inclinando ainda mais essa reta, né, que já estava super inclinada, tudo já estava acontecendo muito rápido. Agora eu acho que a gente está chegando num ponto onde as coisas vão ficar ainda mais rápidas, porque a gente vai estar, essa parte da automatização da parte intelectual vai ganhar aqui um boost, né? Vai ganhar um impulso muito grande, porque a inteligência artificial, esses modelos como o GPT-4, GPT 3.5, né, como a gente estava utilizando antes, são modelos que vão permitir que a gente execute tarefas, crie pensamentos, raciocínios, tenha insights, né, muito mais rapidamente, faça comparações de conteúdos. Se vocês pesquisarem um pouquinho sobre o que esse modelo é capaz de fazer, tentar explorar as capacidades dele, é impressionante o nível intelectual do que ele já domina, do que ele já é capaz de entregar pra gente. Então é evidente que se a gente souber usar essas ferramentas, a gente vai ter um ganho de produtividade muito grande. Eu particularmente tenho usado essas ferramentas, como o ChatGPT, nas últimas semanas, e eu posso dizer tranquilamente que tem muitas, mas muitas funções que antes eu levaria dias, horas ou até semanas executando, que agora eu estou fazendo em poucos minutos. Por exemplo, não só na área de programação, evidentemente, onde tu simplesmente pede para ele alguma coisa, ou quando tem alguma dúvida, ele vai rapidamente soluciona para ti, traz uma biblioteca nova, alguma coisa que tu não conhecia para te ajudar a resolver aquilo muito rápido, mas também para a parte do aprendizado. Isso que eu tô achando fenomenal. Para estudar, essa ferramenta é muito boa, muito rápida, porque agora, em vez de ter que ficar dependendo somente de artigos, de papers, de textos, né, ou de vídeos para aprender, a gente pode fazer um processo de bate e volta com essa ferramenta de pergunta-resposta, uma interação, quase como se tivesse um professor que soubesse de tudo ali, né, à nossa disposição, para a gente poder tirar todas as dúvidas. Então, se a gente começa perguntando um assunto aleatório, como eu quero entender como um sistema operacional funciona, se fizer essa pergunta genérica, ele vai te dar uma explicação genérica. Mas aí, nesse ponto, se tu é muito leigo sobre o assunto, ele usou vários termos técnicos que tu não entendeu, tu pode fazer a mesma pergunta. Olha, imagine que eu sou um adolescente e eu quero entender como um sistema operacional funciona. Aí ele vai te explicar agora usando termos mais simples para tu compreender. Aí, se alguma parte específica tu não entendeu, tu pode perguntar sobre aquela parte em particular, pode pedir exemplos sobre aquilo. E se os exemplos não ficaram bons, tu mesmo pode dar um exemplo. Tu pode dizer assim, olha, imagina que eu estou escrevendo um texto no Word do Windows. Aí eu cliquei no botão de salvar. O que o sistema operacional fez por baixo dos panos nesse caso? Ou seja, tu dá o exemplo e ele vai explicar para ti o passo a passo do que aconteceu. Então é uma série de informações, de recursos que antes a gente não tinha disposição, a gente nem estava acostumado a pensar dessa forma. A gente, quando usava o Google, por exemplo, a gente estava acostumado a fazer um tipo de pergunta e o Google listar ali os resultados. Agora a gente tem que se preparar de novo para essa nova era que está mudando, onde a gente tem que condicionar nosso cérebro a explorar todo esse potencial que essa ferramenta tem, que não é só essa coisa limitada de fazer uma pergunta genérica e ler uma lista de resultados, mas de fazer perguntas mais elaboradas. Eu acho que o grande diferencial agora vai ser as pessoas que sabem fazer boas perguntas, que sabem colocar a situação e tirar suas dúvidas com perguntas inteligentes. Essas pessoas vão se diferenciar muito e vão tirar o máximo de proveito que essas ferramentas têm. Para quem faz perguntas bem genéricas, talvez não veja muita diferença dessa ferramenta ou do Google, mas para quem faz perguntas boas, precisas, essa ferramenta vai dar um impulso gigantesco na tua produtividade. Então essa é a principal dica que eu queria deixar, e eu acho que uma outra mensagem que também queria passar nesse vídeo é que, em vez de ter medo sobre as funções
e as vagas que essa inteligência artificial pode acabar tomando, eu acho que a gente tem que pensar nas oportunidades. Como a gente está passando por um momento de disruptura, né, mais uma vez, na história da humanidade, sempre com essas disrupções vem novas oportunidades e a gente precisa estar atento a elas para saber explorar muito bem. Então eu espero que tenham gostado desse vídeo, gente. A gente se vê em breve em novos vídeos também aqui no canal. Até mais!